Quando falamos sobre pobreza, muitas vezes imaginamos situações difíceis, mas é difícil compreender plenamente o que isso significa para milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje vamos mergulhar em uma questão que, embora desconfortável, é essencial para entendermos as desigualdades globais. Qual é o país mais pobre do mundo? E mais importante, o que isso realmente significa para aqueles que vivem lá? A pobreza extrema não é apenas uma estatística ou um número que podemos olhar friamente. É a realidade diária de milhões de pessoas que lutam para sobreviver com menos do que a maioria de nós gastaria em um único dia. Imagine acordar todos os dias sem saber se haverá comida suficiente para sua família, sem acesso à água potável, sem um lugar seguro para viver. Isso não é uma realidade distante. É o cotidiano de muitas pessoas que vivem no país mais pobre do mundo. Mas o que define o país mais pobre? Existem muitas formas de medir a pobreza, e cada uma delas nos dá uma perspectiva diferente. O Produto Interno Bruto, per capita, por exemplo, é uma das métricas mais utilizadas. Ele nos dá uma média de quanto cada pessoa em um país ganha em um ano, dividindo o PIB total pela população do país. No entanto, essa métrica pode ser enganosa, pois não leva em conta a distribuição da riqueza. Em muitos países, uma pequena elite pode concentrar grande parte da riqueza, enquanto a maioria da população vive na pobreza extrema. Por outro lado, podemos olhar para o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que considera não apenas a renda, mas também a educação e a expectativa de vida. Esse índice nos dá uma visão mais ampla das condições de vida em um país, refletindo melhor a qualidade de vida das pessoas comuns. Dito isso, qual país detém o triste título de mais pobre do mundo? Embora a resposta possa variar dependendo das métricas utilizadas, muitos relatórios apontam para a República Centro-Africana. Este país, localizado no coração da África, tem sido frequentemente classificado como o mais pobre do mundo, tanto em termos de PIB per capita quanto de IDH. A República Centro-Africana é um país de vastos recursos naturais, incluindo diamantes, ouro e urânio. No entanto, a riqueza desses recursos raramente chega à população em geral. Conflitos internos, instabilidade política, corrupção e intervenções estrangeiras contribuíram para criar um ciclo vicioso de pobreza e violência. A infraestrutura do país é quase inexistente. A maioria das estradas não é pavimentada. O acesso a cuidados de saúde é extremamente limitado e a educação é um luxo inacessível para muitos. O impacto dessa pobreza é devastador. A expectativa de vida na República Centro-Africana é uma das mais baixas do mundo, com muitos não vivendo além dos 50 anos. A mortalidade infantil é alarmante, com 1 em cada 10 crianças morrendo antes de completar 5 anos. A desnutrição é desenfreada, e as doenças que poderiam ser facilmente prevenidas ou tratadas em outros lugares muitas vezes resultam em mortes desnecessárias. Além das condições materiais, a pobreza extrema tem um impacto profundo na dignidade e na esperança das pessoas. Imagine crescer em um ambiente onde a violência é uma ameaça constante, onde não há oportunidades de emprego e onde a corrupção permeia todos os aspectos da vida. Para muitos na República Centro-Africana, a pobreza não é apenas uma falta de recursos. É a sensação de estar preso em uma situação sem saída, onde o futuro parece tão sombrio quanto o presente. E como chegamos a esse ponto? A história da República Centro-Africana é marcada por colonização, exploração e conflito. Durante a era colonial, as potências europeias exploraram os recursos do país, deixando pouco para os habitantes locais. Após a independência, o país foi dominado por uma série de governos autoritários e golpes de Estado, cada um mais brutal e corrupto do que o anterior. A falta de uma liderança estável e justa impediu o desenvolvimento econômico e social, criando um ambiente em que a pobreza e a violência se perpetuam. No entanto, é importante lembrar que a pobreza não é um destino inevitável. Existem países que, apesar de enfrentarem desafios semelhantes, conseguiram romper o ciclo de pobreza e criar oportunidades para seus cidadãos. Ruanda, por exemplo, emergiu de um dos genocídios mais brutais da história moderna para se tornar um dos países de crescimento mais rápido da África. Isso mostra que, com liderança forte, investimentos em educação e saúde e uma abordagem focada no desenvolvimento sustentável, é possível transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. O que podemos fazer, então, para ajudar países como a República Centro-Africana a sair da pobreza extrema?
Primeiro, é crucial que a comunidade internacional apoie os esforços de paz e estabilidade no país. Sem um ambiente seguro, é impossível construir as bases para o desenvolvimento econômico e social. Em segundo lugar, é necessário investir em infraestrutura, educação e saúde. Esses são os pilares que permitem que as pessoas saiam da pobreza e construam um futuro melhor para si e suas famílias. Também é vital combater a corrupção e garantir que a riqueza do país seja utilizada para o benefício de todos, e não apenas de uma pequena elite. Isso requer não apenas reformas internas, mas também um esforço global para combater a lavagem de dinheiro, o tráfico de recursos naturais e outras formas de exploração econômica. Quando alguém me pergunta qual é o país mais pobre do mundo, a resposta não é tão simples quanto parece. Às vezes, a pobreza não se mede apenas em números, mas em experiências, em vidas vividas e em esperanças despedaçadas. O país que frequentemente aparece nas listas é o Burundi, uma pequena nação localizada na África Oriental, cercada por lagos e montanhas, mas que carrega um peso imenso nas costas de seu povo. A pobreza ali é palpável, quase como uma sombra que não se dissipa, mesmo sob o sol mais radiante. Burundi é um lugar onde a luta pela sobrevivência se torna um ato cotidiano. As estatísticas são alarmantes. A maioria da população vive com menos de $1 por dia. Isso não é apenas um número, é a realidade de mães que vão dormir sem saber se poderão alimentar seus filhos no dia seguinte, de crianças que não têm acesso à educação, que correm pelo barro e pela lama, sem saber que o futuro pode ser um pouco mais brilhante. E o que dizer da saúde? Os hospitais, se é que podemos chamá-los assim, estão superlotados e mal equipados. As doenças que poderiam ser facilmente tratadas em outras partes do mundo tornam-se sentenças de morte ali. A malária, a desnutrição, a falta de água potável, tudo isso se torna uma rotina, um ciclo vicioso que parece não ter fim. Mas, se olharmos mais de perto, a pobreza de Burundi não é apenas uma questão econômica. É também uma questão histórica. Anos de conflitos, guerras civis e tensões étnicas deixaram cicatrizes profundas na sociedade. As divisões entre Hutus e Tutsis, que muitas vezes se manifestaram em violência extrema, não apenas destruíram vidas, mas também desmantelaram a estrutura social e econômica do país. O trauma coletivo é uma sombra que paira sobre cada aspecto da vida burundiana. As pessoas tentam reconstruir suas vidas, mas o passado ainda ecoa em suas memórias, em suas interações, em seus sonhos. E, no entanto, mesmo em meio a tanta adversidade, há uma resiliência impressionante. O povo de Burundi é um testemunho da força do espírito humano. Eles dançam, eles cantam, eles riem, mesmo quando a vida parece insuportável. As comunidades se reúnem, compartilham o pouco que têm, cultivam suas terras com esperança e determinação. A solidariedade é uma luz que brilha na escuridão da pobreza. As pessoas se apoiam, se ajudam, criando uma rede de afeto em meio à escassez. O que muitos não percebem é que a pobreza não é um estado permanente. Ela pode ser desafiada, transformada. O potencial de mudança está sempre presente, mesmo que escondido sob as camadas de dificuldades. A educação é uma ferramenta poderosa. Há organizações que trabalham incansavelmente para levar conhecimento e habilidades para as comunidades mais vulneráveis. Jovens que antes eram apenas números em uma estatística, agora sonham em se tornar médicos, professores, engenheiros. Eles têm a chama da esperança acesa dentro de si. E isso é algo que a pobreza não pode apagar. Mas a mudança precisa de apoio, de atenção, de investimento. O mundo precisa olhar para Burundi e ver não apenas a pobreza, mas a humanidade que ali habita. É fácil ignorar, é fácil desviar o olhar. Mas cada pessoa, cada história, cada luta merece ser ouvida. O que precisamos é de empatia, de uma conexão que transcenda fronteiras. Porque no fim das contas, a pobreza de um país é um reflexo de nossa humanidade coletiva. E é nossa responsabilidade, como cidadãos do mundo, buscar soluções, apoiar iniciativas e, acima de tudo, lembrar que cada vida tem um valor inestimável. Por fim, é importante lembrar que a pobreza extrema, como a que vemos na República Centro-Africana, não é apenas um problema distante. Ela está interligada com questões globais, como a migração, os conflitos armados e até mesmo as mudanças climáticas. Quando milhões de pessoas são deixadas para trás, as consequências reverberam pelo mundo todo. Portanto, a luta contra a pobreza extrema deve ser uma prioridade para todos nós.
Ao aprender sobre o país mais pobre do mundo, somos confrontados com uma realidade que muitos preferem ignorar. Mas é somente reconhecendo essas realidades que podemos começar a fazer a diferença. A pobreza extrema não é apenas uma questão de falta de dinheiro, é uma violação dos direitos humanos mais básicos. Todos nós temos um papel a desempenhar na construção de um mundo onde ninguém seja deixado para trás, onde todos tenham a chance de viver com dignidade, segurança e esperança. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre a pobreza em um lugar distante, lembre-se de que, embora a solução possa parecer complexa, o primeiro passo é simples: prestar atenção, se importar e agir. Cada um de nós tem o poder de contribuir para um mundo mais justo e equitativo, onde a pobreza extrema seja uma coisa do passado. Afinal, a verdadeira riqueza de uma nação não se mede apenas em dólares ou ouro, mas na dignidade, bem-estar e oportunidades de seu povo.